O casal real mais importante da história de Westeros foi sem dúvida esse. Durante seu reinado, houve notável aprimoramento das estradas, o sistema legal e da ordem social. E como rei e rainha exemplar, o casal era acompanhado por dois dragões que, muitos acreditavam que também formavam um casal entre eles. Jaehaerys e Alysanne, Vermithor e Silverwing, tiveram suas imagens amalgamadas e se tornaram sinônimo da realeza ideal. Hoje vamos falar deles, dos dragões do então casal e seus papéis na dança dos dragões 26 anos após a morte de seus montadores originais. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ouso falar sobre os temas mais interessantes do mundo de Westeros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Se você gostaria de encomendar um vídeo, você pode assim fazer acessando o link do LivePix aqui embaixo e fazendo uma contribuição de R$50 ou mais para encomendar o vídeo do tema que você escolher. Recentemente eu abri também no canal a possibilidade de você mandar o super obrigado e em breve abrirei também a área de membros para que a votação dos vídeos semanais sejam feitas por lá. Além de, claro, outros benefícios como vídeos exclusivos e acesso antecipado ao conteúdo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. As histórias dos nossos personagens de hoje começam nos últimos anos do Reino do Conquistador. Jaehaerys e Alysanne, filhos de Aenys Targaryen e Alyssa Velaryon, nasceram no ano 34 e 36 respectivamente. No mesmo ano do nascimento de Jaehaerys, sua irmã Rhaena iria dar início a um costume que iria perdurar por mais de um século na família. Rhaena, por algum motivo não especificado no livro, decide colocar os ovos de dragão muito próximos ou até mesmo no berço dos príncipes e princesas Targaryen recém-nascidos. E assim ela faria pela primeira vez com seu irmão mais novo, Jaehaerys. É atribuída a Rhaena o ovo de dragão que eclodiria Vermithor ser posto em seu berço. E fica subtenido para os leitores que a ligação entre o dragão e o montador também é estabelecida dessa forma, no berço, ambos ainda bebê e filhote. Isso também ajuda a explicar um pouco mais o termo sangue de dragão que ouvimos e lemos durante toda a história. Não se referindo somente à linhagem do conquistador, mas também ao sangue que tem essa propriedade mágica de formar essa ligação com os dragões, até da maneira mais pura em berço. Gente, quando eu falo em seu berço, eu quero dizer tanto dentro quanto nas proximidades do berço. Talvez naquela câmara aquecida ou a incubadora, que vemos em House of the Dragon, ou talvez somente abaixo ou dentro do berço mesmo. Não fica muito claro pra gente durante a leitura. Vermithor é descrito pra gente que possuía uma coloração metálica amarela escura, que é associada ali ao bronze. Outras características que são citadas no livro é que sua chama tinha coloração dourada ou vermelha. A forma que Vermithor é retratado na série House of the Dragon, já com aproximadamente 100 anos de vida, o dragão apresenta escamas opacas e sem brilho aparente, algo que eles decidiram implementar principalmente nos dragões mais velhos. Também na representação da série, Vermithor tem uma cicatriz na parte superior do focinho, e também um de seus chifres aparenta estar quebrado ou talvez apresente uma má formação. A cicatriz a gente pode deduzir que foi sofrida em combate, afinal veremos que Vermithor foi um dragão que viu, até o momento da sua aparição na série, combates contra embarcações e exércitos terrestres. Porém o chifre, caso não seja uma má formação natural, fica um pouco difícil de acreditar que uma balista ou algum tipo de choque tenha arrancado um pedaço do crânio do dragão. No momento em que Vermithor é apresentado pra gente na série, apenas dois dragões vivos têm alguma experiência de combate com outros dragões, a Veiga e o Sunfyre. Caso você queira imaginar que os dragões no fosso ou no Monte dos Dragões, em Pedra do Dragão, tem pequenas altercações ali entre si, talvez por comida ou por espaço, O Vermithor pode ter danificado seu chifre dessa forma. Talvez quando ainda era jovem, o Vermithor pode ter tido momentos de audácia, contra Balerion ou Dreamfyre, ou talvez furou a fila das ovelhas e foi corrigido imediatamente. Não sabemos e não há relatos do ocorrido, mas os responsáveis por criar a representação dos dragões na série queriam que essa ideia transparecesse de alguma forma para nós espectadores. 2 anos após o nascimento de Jaehaerys e Vermithor, Aenys e Alyssa são agraciados com o nascimento de outra filha. E no ano 36 após a conquista, nasceria a princesa Alysanne Targaryen. E assim como foi feito com seu irmão Jaehaerys, Rhaena também colocou um ovo de dragão no berço da sua irmã recém-nascida, e desse ovo eclodiu então a filhote Silverwing. A descrição de Silverwing no livro é também um pouco vaga, mas deixa claro que ela possuía uma coloração pálida de suas escamas. Dado o nome com a tradução literal asa prata, é incontestável a também característica metálica de suas escamas. Em House of the Dragon, Silverwing é mostrada pra gente com o mesmo efeito nas escamas que Vermithor e Veiga, opacas e com brilho reduzido ao passar dos anos. A série trouxe também em Silverwing uma nova morfologia de chifres e focinho, deixando evidente pra gente que Syrax é proveniente de um de seus ovos.
O focinho alongado, quase que similar ao formato de um crânio de um cavalo, que víamos somente em Cyrax até o momento de sua aparição, é uma característica marcante e exclusiva da Rainha Prateada e sua filha. Os dois chifres também se fazem presentes em Cyrax e Sunfire, e como eu exploro no vídeo das linhagens, acredito serem provenientes de Silverwing. Momentos depois que somos apresentados a Silverwing, podemos vê-la em voo e analisar mais características da dragão. Notamos que suas membranas e escamas estão impecáveis, sem nenhum tipo de mazelas visíveis, o que diz pra gente que, diferente de Vermithor, que tem características e machucados à mostra, Silverwing provavelmente era bem recatada e calma entre os outros dragões. Além de, claro, seu nome não está presente nos registros de batalha de Westeros, até o momento. O primeiro relato que conta com os dragões e seus montadores é a aparição deles no funeral de Aenys Targaryen no ano 42 após a conquista. É dito pra gente que Quicksilver, Vermithor e Silverwing contribuíram com as chamas para acender a pira fúnebre do falecido rei. Esse período da dinastia é repleto de conturbações que se iniciaram no reino de Aenys. A mais contundente seria a fé militante, pressionando a coroa e ameaçando com suas milícias armadas de depor os Targaryen do poder. Jaehaerys e Alysanne aqui são apenas crianças e eles não têm controle sobre seus destinos, além de estarem em uma espécie de cárcere privado em Pedra do Dragão, cortesia de Visenya, que tinha seus próprios planos para o reino após a morte de Aenys. No ano 43, seu irmão havia morrido justamente do dragão de seu pai Aenys, que ele montava durante o confronto com Maegor e Balerion, na enfática batalha abaixo do Olho de Deus. Após a morte de Visenya no final do ano 44, durante o caos, Jaehaerys, Alysanne e a sua mãe fugiram de Pedra do Dragão com seus dragões Vermithor e Silverwing. É dito também que na fuga eles levaram a espada de Visenya à Irmã Sombria, o que só enfureceu Maegor ainda mais, e o rei mandou prender nas celas escuras o irmão mais velho vivo de Jaehaerys, Viserys, que estava na capital como escudeiro do próprio Maegor. Viserys morreria 9 dias depois de interrogatório, que era basicamente uma tortura, e seu corpo foi abandonado no pátio da Fortaleza Vermelha durante uma quinzena por ordem de Maegor. Maegor conduziria um reinado despota e bruto, o que podemos argumentar que era necessário no momento que ele tomou posse, mas ao longo dos anos só fez com que quase todas as grandes casas e lords apoiassem Jaehaerys e sua reivindicação ao trono que o príncipe apresentaria no ano 48. Outro fator que pesou muito para a causa de Jaehaerys foi que após reivindicar o trono, sua irmã mais velha Rhaena, que agora era uma das esposas de Maegor, fugiu com Dreamfire e levou com ela a espada Blackfyre, o que engatilhou até mesmo o apoio de 2 membros da Guarda Real à causa de Jaehaerys. O príncipe contava com 3 dragões, 2 espadas de aço valeriano e o apoio de quase todo o reino, inclusive das casas de mais importância. No mesmo ano 48, Maegor viria a morrer em uma das mortes mais misteriosas de Westeros. Ele foi encontrado empalado no próprio trono de ferro e agora o caminho se abriria para a ascensão de Jaehaerys. Jaehaerys, por ser considerado ainda jovem demais para reinar, foi implementada uma regência durante sua menoridade, conduzida por sua mãe Alyssa e seu novo marido, Rhaegar Baratheon. Rhaegar planejava casar a princesa Alysanne e seu filho Warren, com o intuito de prevenir Jaehaerys de se casar incestuosamente com sua irmã. Quando ficou sabendo da promessa de Rhaegar, Alysanne informou Jaehaerys e ambos voaram com Vermithor e Silverwing para a Pedra do Dragão, onde lá se casaram em segredo. Lá, eles permaneceram com seus dragões até o final da menoridade de Jaehaerys, e Rhaegar foi dispensado como mão do rei após as descobertas de suas intenções de casar Alysanne e coroar outros no lugar de Jaehaerys. No ano 50, Jaehaerys atingia a maioridade e voou de volta para a capital para assumir o trono. Ele convocou o mesmo Lord Rhaegar, que temia represálias obviamente, mas Jaehaerys já mostraria o tom de seu reinado com seu primeiro ato. Jaehaerys perdoou Lord Rhaegar com a condição de que o Lorde agisse honravelmente no futuro. Quando Lord Rhaegar perguntou se o rei necessitava de reféns de sua família, Jaehaerys levou ele até onde o Vermithor se alimentava, e ali ele fez com que Lord Rhaegar se lembrasse do poder dos dragões. Ali naquele pátio, Lord Rhaegar entendeu então que todos os homens, mulheres e crianças das Terras da Tempestade eram de fato reféns de Jaehaerys. Outro ato que demonstrou a perspicácia de Jaehaerys com a manutenção da coroa foi no ano 54, após a morte do Alto Septão em Vila Velha. Assim que o rei ficou sabendo da morte da Alta Santidade, ele e a rainha voaram com Vermithor e Silverwing para a capital da Fé. Jaehaerys, com esse movimento, fez a presença de seus dragões ser sentida em Vila Velha e garantiria que um novo Alto Septão moderado assumiria.
Ele pousou na praça de mármore do lado de fora do septo estrelado, enquanto Silverwing pousaria no topo da torre alta. Após a eleição do Septão Alfin, Jaehaerys voaria com Vermithor em visita a diversos castelos da Campina. Enquanto isso, Alysanne permaneceria em Vila Velha para se encontrar com os arquimestres. No caminho de volta, o rei e a rainha faziam visitas a vários castelos pela região do sul da Campina, mas quando chegaram ao Poleiro de Abutre, ficaram sabendo que a sua mãe Alyssa Velaryon estava em seu leito de morte. Então imediatamente eles partiram para a Ponta Tempestade, onde chegaram a tempo de ver sua mãe momentos antes de morrer ao dar à luz a sua filha, Jocelyn Baratheon. Mesmo após a finalização do Fosso dos Dragões na capital, no ano 55, Vermithor e Silverwing não fizeram seu lar ali e preferiam ficar na Fortaleza Vermelha próximo aos seus montadores. No ano 58, o rei Jaehaerys planejou uma visita ao Winterfell e ao norte, e um progresso real junto da rainha. Porém, o rei se viu atarefado e impedido de sair da capital no período que havia planejado. Para não cancelar a visita com risco de parecer um insulto ao Lord Alaric Stark, a rainha Alysanne sugeriu que voaria com Silverwing na data planejada para o castelo e Jaehaerys iria com Vermithor assim que possível. Porém, as negociações na capital se estenderam e a rainha, cansada de esperar, voou com Silverwing até o Castelo Negro para conhecer a muralha. Aqui a gente abre uma contenda entre as fontes dos livros e o que House of the Dragon tentou resolver no primeiro episódio da segunda temporada, no diálogo entre Cregan Stark e Jaehaerys Velaryon. Em Fogo e Sangue, Alysanne vai sozinha até a muralha com Silverwing e Jaehaerys não iria até o norte tão cedo. Já no livro A Tormenta de Espadas, a Old Name conta pro Jon que Alysanne ficou entediada após a chegada de Jaehaerys no norte, com mais 4 dragões, e voou para a muralha enquanto o rei discutia assuntos com Alaric. Já em O Festim dos Corvos, um conto relatado pelo Samuel Tarly, afirma que Jaehaerys já estava lá e também foi para a muralha com Vermithor. A versão da série foi meio que uma mistura de tudo. Aqui, tanto Jaehaerys como Alysanne foram convidados à muralha por Alaric e seus filhos, e o rei estaria no mesmo mirante onde o diálogo acontece, enquanto os dragões voavam e se recusavam a ir a norte da muralha. Na versão da série, não sabemos se havia alguém montando os dragões. O que fica claro é que Vermithor não estava com seu montador, pois o rei estava no mirante. Em Fogo e Sangue há muitas passagens de Alysanne relatando por via de cartas o ocorrido na muralha, porém ambas as versões contam a mesma história com detalhes diferentes. A Alysanne não conseguiu fazer com que Silverwing voasse ao norte da muralha. E para concluir a viagem ao norte, o rei e a rainha voaram até a praça de Thorin e Vila Acidentada antes de retornarem a Porto Real. Durante o ano 61, Jaehaerys se junta a Rhaegar para acabar com a revolta do rei Abutre, que estava fazendo incursões na região das Marcas de Dorne. O rei Abutre contava com a parceria de Borros Baratheon, o irmão traidor de Rhaegar. No que foi chamado a Terceira Guerra Dornesa, Rhaegar comandou 500 homens pelas Montanhas Vermelhas, enquanto Jaehaerys os cobria pelos céus com Vermithor. O rei achou uma dúzia de acampamentos dos invasores e Vermithor queimou todos, deixando apenas as cinzas para o retorno do Abutre. Quando Borros foi cercado, Jaehaerys pousou com Vermithor e desafiou o traidor para combate mano a mano. A ideia aqui era não fazer de Rhaegar um feminicida ao matar o próprio irmão. E assim o rei o fez, ele derrotou o Borros com a espada Blackfyre. O próximo combate que Vermithor faria parte ocorreria 22 anos depois, quando o príncipe de Dorne, Morion Martell, tentou fazer uma invasão nas Terras da Tempestade. Morion contratou piratas dos Degrau, marinheiros de Myr e corsários da Costa da Pimenta em Essos. Mercenários e dorneses tentaram fazer uma invasão a Cabo da Fúria, no acontecimento que entraria para a história como a Quarta Guerra Dornesa. Quando a frota dornesa se aproximava da costa, Boremund Baratheon já estava esperando os dorneses com seu exército. Mas o príncipe Morion não contava com a presença do rei, seus filhos e seus dragões, que desceram dos céus e acenderam todas as suas embarcações com labaredas de fogo de dragão. Os dorneses e a sua frota até revidaram e encheram os céus com dardos de balistas e flechas de bestas. Nenhum dos projéteis conseguiu furar as escamas dos dragões. A frota inteira queimou e o evento também ficou conhecido como a Batalha das 100 Velas. Durante todos esses anos após a visita da rainha Alysanne à muralha, a Silverwing voaria outras vezes, mas nenhuma delas para batalhas. Apesar de imponente como Vermithor, Silverwing tinha uma personalidade descrita como dócil e amigável, além de não estranhar a presença de humanos. No ano 82, a Rainha Prateada levou Alysanne até o vale para que a rainha ficasse ao lado de sua filha Daela durante a primeira gravidez e parto da princesa. 10 anos depois, Alysanne discutiria com Jaehaerys sobre a decisão do rei de pular Rhaenys como herdeira ao trono em favor de Baelon. A rainha voou com Silverwing para a Pedra do Dragão
onde permaneceu por 2 anos distante do rei. No ano 93, ainda separado de Jaehaerys, Alicent voaria pela última vez com Silverwing. É dito que ela chorou de dor ao descer das costas do dragão. Silverwing ficaria sem montador no ano 100, após a morte de Alicent. E 3 anos depois, Vermithor também ficaria sozinho após a morte de Jaehaerys. Quase 30 anos depois da morte de seus montadores originais, Vermithor e Silverwing foram convocados mais uma vez a voar. Após a morte do rei Viserys e o início da Guerra Civil Targaryen, conhecido como a Dança dos Dragões, o príncipe Jacaerys Velaryon decidiu que a facção da mãe precisava de mais montadores. Mas antes disso, na série temos outros eventos que não foram mencionados nas páginas de Fogo e Sangue. Um deles, que sabemos com certeza, foi protagonizado por Vermithor. Ainda no Monte dos Dragões, em Pedra do Dragão, Vermithor é chamado por Daemon, que canta a canção de ligação para o dragão no episódio 10 da primeira temporada. Em uma das cenas mais incríveis, mesmo que feita de forma que não desse muito pra gente ver as características do dragão, fomos apresentados a Vermithor. Eu já fiz uma análise mais profunda da canção e das intenções de Daemon no vídeo Por que esse Smoke escolhe Adam. E também tem o clipe da série com a letra da música traduzida aqui no canal. Em suma, Daemon queria que Vermithor se ligasse a Rhaena, sua filha. Mas como é revelado pra gente no episódio 6 da segunda temporada, a Rhaena seria rejeitada, não somente por Vermithor, mas também por Seasmoke. Essas duas rejeições, possivelmente 3, como se o mesmo foi tentado com Silverwing, né, como é sugerido por Corlys, seria as cenas que queria muito ter visto. Pois como a gente viu no mesmo episódio 6, a rejeita de um dragão ao novo montador tem consequências drásticas para os humanos envolvidos no ato. Mas ficamos sem esses momentos nas telas e só podemos conjecturar sobre os motivos que fizeram os dragões rejeitar a Lady Rhaena. Jacaerys, que em Fogo e Sangue faz muito mais além de sugerir a ideia para sua mãe, no livro convoca todas as sementes de dragão, bastardos da família Targaryen, né, que teria o sangue de dragão, com promessas de títulos de cavaleiro, terras e fortunas para aqueles que pudessem montar um dragão. Assim como em seu prelúdio, as versões da semeadura do livro e da série divergem completamente, mas ambas têm o mesmo resultado, onde os bastardos Hugh o Martelo doma Vermithor, Yulf o Branco doma Silverwing e Ada do Casco doma Seasmoke. A série também cortou outras sementes de dragão que domaria o então selvagem Shipstealer. Urtigas, que não tinha traços valerianos, foi objeto de muitas teorias e contenções durante os anos entre o lançamento do livro e o episódio onde a semeadura aconteceria e ao ar. Mas aqui a gente tem muito pano pra manga e é melhor deixar esse tópico para outro vídeo. Eu abordo as escolhas de Hugh e Yulf por Vermithor e Silverwing mais a fundo no primeiro vídeo que eu fiz no canal. Mas para resumir, os produtores da série resolveram atribuir a Hugh uma caracterização que se assemelha fortemente à imagem de Jaehaerys. Essa ideia eu acredito que tem raízes em uma passagem do livro Fogo e Sangue durante o Conselho de 101, onde 2 filhos bastardos de Saera Targaryen, uma das filhas de Jaehaerys, aparecem em Harrenhal fazendo uma reivindicação ao trono. Na passagem é dito que os bastardos pareciam-se muito com a imagem do rei durante a sua juventude, e fica implícito pra gente que quando Vermithor inspeciona as sementes durante a sua cena na semeadura, que ele fixa o olhar em Hugh, quase como se reconhecesse o ferreiro. Quanto a Urf, também é feito uma expansão em seu personagem na série. Acompanhamos eles durante suas noites, na taverna, e ele afirma que é filho bastardo de Balon, o pai de Viserys e Daemon. Mas a prova final dessa questão vem também na cena da semeadura, onde Silverwing faz um teste de nariz em Urf e aceita o bastardo como seu novo montador. Após os pretos adicionarem os 4 novos dragões à sua causa, um ataque à capital para a tomada da coroa estava nos planos de Rhaenyra. A tomada iria acontecer na primeira lua nova do ano de 130, mas notícias chegaram até Dragonstone que o navio que transportava os seus meios irmãos, o Aegon e o Viserys, havia sido atacado, então Jacaerys, ao invés de ir até Porto Real, decidiu voar com os novos montadores de encontro à Tearquia. A série ainda está para nos mostrar a sua versão do acontecimento, que com certeza também será muito diferente da versão do livro, uma vez que quem traz as notícias do ataque ao navio Guia Abandon, que leva os príncipes a Essos, é o próprio Aegon, que fugiria nas costas de seu pequeno dragão, o Stormcloud. A série não conta com o Stormcloud em tamanho adequado para realizar o feito, então a notícia chegará de outra forma. Outro fator que será diferente é a quantidade de dragões no ar durante a batalha. Afinal, não temos Urtigas e Shipstealer, mas em compensação temos Bela e Mundência, que na série teve sua idade aumentada e talvez farão parte da batalha. Mas 4 dragões que com certeza veremos fazer frente aos navios da Tearquia serão Vermax,
Seasmoke, Silverwing e o próprio Vermithor. Eu espero muito que a série entregue visualmente o real poder que os dragões trazem à batalha, principalmente por termos 3 adultos e um jovem, possivelmente 2, caso Bella e Mundensia realmente se juntem à batalha. E de acordo com os vazamentos, né, que são só isso mesmo, gente, vazamentos, a série, né, a estreia de Silverwing em batalhas vai trazer à tona os traços da personalidade dócil da Rainha Prateada, o que eu acho plausível e adicionaria mais caráter para os dragões, pois ela mostrando receio ao dispensar destruição em humanos seria uma virada de personalidade e iria de frente ao mito, né, que os dragões são comandados integralmente pelos montadores. E outra faceta dessa ligação e personalidade dos dragões que pode se mostrar na tela é a facilidade e a eficácia com que Seasmoke e Vermithor têm em dispensar chamas sobre os navios. Ambos os dragões são experientes em batalhas marítimas e devem ter sua melhor performance representada na série. Seguindo ainda na dança, quando Rhaenyra decide finalmente ir até Porto Real e tomar o Trono de Ferro, Vermithor e Silverwing pousam do lado de fora do Fosso dos Dragões. E ali mesmo, no Fosso dos Dragões, ambos fazem um novo covil, onde os 2 dragões ficariam no breve período em que não iriam à batalha novamente. Hugh e Ulf foram despachados para Tumbleton, que era um ponto médio entre a capital e o grande exército dos Verdes que vinha de Vila Velha, liderados por Ormond Hightower e que contavam com Daeron e Tessarion. Daeron, que por algum motivo nos livros não é mostrado pra gente, chega atrasado na batalha ao ser avistado pelos Homens dos Pretos, que aqui já tinham eliminado o seu tio e comandante Wormund. Eles não temem a Rainha Azul, pois eles contavam com Vermithor e Silverwing, que eram muito maiores que o dragão de Daeron. Porém, os 2 traidores, Hugh e Ulf, ao invés de proteger a cidade e os Homens dos Pretos, caíram sobre os pretos com suas chamas. Na série eu espero uma melhor explicação das motivações de Hugh e Ulf para a traição, pois ao ler Fogo e Sangue esse foi um dos momentos que me pegou de surpresa. Mesmo com a menção daqueles 2 refugiados, né, que possivelmente eram leais a Aegon, ainda assim queria muito saber o que foi dito e oferecido a Hugh e Ulf para que eles quebrassem suas alianças tão facilmente. Mas é fato que a traição parece premeditada e o interlocutor no livro cita diversos motivos, mas nenhum deles soa convincente o suficiente para mim. Ficaremos no aguardo para ver como a série irá lidar com o evento, que provavelmente será o 4º e último evento grande a ser adaptado do livro nessa temporada. O episódio também deverá ser a season finale da 3ª temporada. A história de Silverwing e Vermithor, agora com seus montadores servindo aos Verdes, tomaria uma última triste virada antes de chegar ao fim. Quando a notícia da traição chegou até Rhaenyra na capital, um tumulto se instalou em meio à população que temia o avanço dos Verdes de Tumbleton. E Rhaenyra logo condenou os outros 2 bastardos sem mesmo eles terem traído a rainha. Adam, que era o único que estava na capital, tomou sobre si a responsabilidade de recuperar Tumbleton e provar sua lealdade no processo. Ele então saiu da capital com Seasmoke e alegadamente o destino foi a Ilha das Caras, onde ali ele buscou conselho dos Homens Verdes. Após essa improvável cena aí na Ilha das Caras, o Adam percorre os castelos das Terras Fluviais, tentando angariar homens para retomar Tumbleton. E ele teve sucesso e montou um exército de aproximadamente 4.000 homens das Terras Fluviais e foi ao ataque. Mesmo que os números de Adam fossem muito inferiores à quantidade dos Homens dos Verdes na cidade, né, o Adam contava com o fator surpresa. Ele iniciou a batalha queimando os acampamentos dos Verdes que ficavam do lado de fora dos muros da cidade e também queimou diversos prédios que resistiram à primeira batalha. O Ulf é dito que ele dormiu durante toda a batalha, e o Hugh foi emboscado enquanto corria para os estábulos para montar um cavalo e ir até Vermithor. Essa é uma das cenas que tenho certeza que será adaptada da mesma forma que está escrita nos livros. O Daeron morreu nos acampamentos a oeste da cidade, queimado em seu pavilhão de seda. Os 3 dragões, Vermithor, Silverwing e Tessarion, estavam todos do lado de fora da cidade. Tessarion, no entanto, ficava próximo ao acampamento de Daeron. A Rainha Azul e Seasmoke protagonizaram uma batalha espetacularmente descrita nas páginas. Eram 2 dragões jovens e extremamente ágeis. É dito pra gente que a batalha parecia mais uma dança de acasalamento que uma própria briga. Porém, essa dança acaba quando Vermithor sobe aos céus rugindo em fúria. A Fúria de Bronze tinha acabado de eliminar 40 Cavaleiros dos Pretos que tentavam matar ele e Silverwing enquanto estavam meio acordados. Mas os Cavaleiros conseguiram causar danos a Vermithor, pois é dito que o dragão tinha ferimentos que escapavam sangue fumegante. Sem Cavaleiro, Vermithor atacava tudo e a todos, sem discernimento. E dos 4 dragões de Tumbleton naquele enfático amanhecer, Seasmoke era um único montado e isso contou um pouco a seu favor. O Adam avistou Vermithor despejando destruição sobre os seus homens e sentiu que deveria intervir.
mesmo que soubesse que Seasmoke não teria chance alguma contra a Fúria de Bronze. De qualquer forma, ele desceu com Seasmoke sobre o Vermithor, que voava baixo e foi à lama em meio a rugidos. Logo se recomporam e a troca de carícias começou. Vermithor era grande demais e Seasmoke não era páreo para ele. Porém, a luta foi interrompida por Thessarion, que entrou no meio da briga. No livro há um breve parágrafo de reflexão aqui nessa parte, que honestamente cabe a nós leitores interpretar da maneira que a gente quiser. Nesse parágrafo, o interlocutor se questiona o que se passa na cabeça de um dragão, se por acaso as desavenças de seu montador são também vividas pelo dragão. E no final é proposta a pergunta: um dragão sem cavaleiro é capaz de distinguir entre amigo e inimigo? Eu acredito que não, da mesma forma que animais em nossa realidade não aparentam ter esses sentimentos refinados, desenvolvidos a ponto de identificar indivíduos em meio a um grupo e agir deliberadamente, os dragões, quando não têm um montador e compartilham a consciência com ele, revertem para esse estado mais bestial, por assim dizer. E como é o caso aqui da Thessarion e do Vermithor, ambos os montadores morreram já nesse momento. O fato é que os 3 dragões lutaram e o primeiro a morrer foi Seasmoke, que na versão do livro, que acredito que a série fará alterações, teve sua cabeça arrancada por Vermithor. A Fúria de Bronze, por sua vez, tentou alçar voo com a cabeça de Seasmoke ainda em suas mandíbulas, mas os ferimentos em suas asas não deixaram ele tomar os céus. Ele caiu e morreu ali mesmo. Thessarion é dito que ela durou até o pôr do sol. Ela tentou várias vezes alçar voo, mas falhou em todas. Quando então o Lord Blackwood chamou o melhor arqueiro de seu exército para tirar o dragão de sua agonia, de longe, para que ele não fosse queimado. Ao cair da noite, a batalha terminou, e na noite seguinte a Silverwing desceu dos céus, onde é dito que ela teria voado e fugido da carnificina durante todo o dia anterior. Ao pousar, é também dito que ela tentou por vezes levantar a asa de Vermithor com um focinho, como se quisesse fazer ele voar novamente. Ao nascer do sol, ela estava rodando os campos comendo os restos queimados de cavalos, homens e bois. Ulf foi encontrado morto dias depois junto a Robert Hightower, ambos envenenados certamente por Robert e os Caltrops em um de seus esquemas. Anwin Peak ofereceu 1000 moedas de dragões dourados para algum cavaleiro de berço nobre que domasse a Silverwing. 3 homens se ofereceram. O primeiro teve o braço arrancado, o segundo foi queimado até a morte e o terceiro desistiu ao ver o que aconteceu com os outros 2. Silverwing foi um dos 4 dragões que sobreviveram à dança, e mesmo que dita que era dócil e acostumada com humanos, ela tornou-se selvagem e fez o seu covil numa ilha pequena no Lago Vermelho, a noroeste da Campina. Vermithor e Silverwing, juntos de seus primeiros montadores, marcaram uma era de muito progresso e relativa paz durante o reino. Ambos os dragões carregariam a imagem da imponência e o poder da dinastia Targaryen para todos os cantos dos 7 reinos. Jaehaerys e Alysanne são a epítome da realeza de Westeros. Seus feitos trouxeram novas leis, estradas e paz, além de extinguir costumes retrógrados e cimentar a posição da fé ao lado da coroa. Ambos os dragões tiveram todas essas experiências vividas por seus montadores, tabeladas para eles por via da ligação entre o montador e o dragão. Eu suspeito que Vermithor, ao se ligar a Rio, de certa maneira trouxe esse sentimento de realeza para o ferreiro, que por sua vez não estava pronto mentalmente para a responsabilidade e não tinha nobreza para o negócio. Tendo compartilhado a maior parte de sua vida com um rei, que também teve que reivindicar sua coroa, o Vermithor trouxe essa carga psicológica para o Rio, quase que imbuindo ele nessas memórias. Da mesma forma que Aemond foi tomado pelos sentimentos vingativos de Visenya ao se ligar com Veiga. Como exploramos em vários vídeos aqui no canal, essa ligação é uma via de mão dupla, e a personalidade mais forte geralmente vence esse cabo de guerra. Eu tô muito curioso para ver como vai ser desenhada essa mudança de caráter na Silverwing, uma vez tão dócil agora indo para batalhas e queimando homens e navios. Acredito fortemente que essas experiências contribuíram muito para que a Rainha Prateada fugisse ao final da Batalha de Tumbleton, ao invés de retornar para a Pedra do Dragão ou até mesmo para a capital. Como tudo que eu posto aqui no canal se encaixa em formato de teoria, essas minhas suposições são como tal, apenas teorias. Eu não ouso dizer que nada do que falo aqui é 100% canônico, porém eu procuro dar uma interpretação única aos fatos que são mostrados para nós. Da mesma forma que muito fica não dito e subtenido nas páginas de Fogo e Sangue, a série Casa do Dragão trouxe outras interpretações para os eventos e as motivações dos personagens. Eu somente explano aqui as minhas perspectivas do que a série também não consegue responder definitivamente. Pessoal, é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu com certeza adorei escrever e editar esse vídeo que, apesar de longo, estamos falando de 2 dragões que eu adoro, então foi até meio que fácil de fazer. Já deixa seu like, se inscreve no canal
E se puder me ajudar, você pode mandar um super obrigado no botão aqui embaixo do vídeo. Tem também o link da LivePix aqui embaixo, se você quiser encomendar um vídeo, né? Fica à vontade. Eu desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima Teoria de Dragão.